Olá amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Metam-se a Deus, resistam ao diabo. Não é a Deus que devemos resistir. Não é a vontade de Deus que devemos resistir. Não é a direção do Espírito Santo que devemos resistir. Nós devemos resistir ao diabo. A Deus devemos nos submeter. Voltando. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento? Aleluia. Meus irmãos, eu quero pregar debaixo desse tema, está desde o começo do culto aqui. Resistir. É algo muito importante, necessário para nós vivermos nesses dias. Na verdade, em toda a nossa caminhada, em toda a vida cristã. Resistir, não vou te dizer que é fácil, mas eu te digo que é necessário. Não vou te dizer que é simples, mas eu te digo que é necessário. Precisamos ter essa resiliência, o poder de resistir, o poder de aguentar pancada. A vida em alguns momentos nos dá algumas pancadas. Tem momentos que a gente começa a vivenciar, a viver coisas que a gente não planejou viver, não queria viver, e a gente tem que se encaixar. Se fosse de início de culto, eu falei sobre isso. Se fosse parar para pensar na minha vontade, não seria como está agora. A minha vontade não seria os irmãos longe um do outro. A minha vontade não seria você com essa máscara. Não consigo ver o seu sorriso, mas apesar que dá para sorrir com os olhos. Olha lá, já vi a Maria sorrindo com os olhos já. O Dudu também. O Dudu está sorrindo até com o ombro. Escuta, dá para sorrir com os olhos. Se fosse pela minha vontade, eu não gostaria. Marcar horário para culto, nada. Pilota um monte de gente aí, daquele jeitão. Põe gente, eu sou acostumado a. Já fiz 3 cultos. Devido à lotação da igreja, vou começar a fazer 3 cultos. E vem pessoas subir no altar, vem pessoas encostar o joelho aqui na frente. Eu gosto disso, eu amo, e vem povo, e glória a Deus. Mas agora a gente está vivendo um momento que exige isso. Não é o que eu gostaria, mas é o que eu preciso fazer. E a gente tem que se adaptar com o momento. Escuta, resistir é algo especial, que deve estar em nossa vida, o poder da resistência. O poder de aguentar. Por um lado, existe a resistência, que é aquela que é a oposição de alguma coisa. Por exemplo, aqueles que se levantam como resistência do governo, são aqueles que serão oposição ao governo. Aqueles que vão lutar contra o governo, combater o governo, são chamados de resistência. Não aceitam o regime, as direções impostas ou direcionadas pelo governo. Esses são chamados de resistência. Olhando por esse ponto de vista, resistência no sentido de combate, de oposição, nós devemos ter com relação ao diabo. A Bíblia diz: resista ao diabo, seja oposição do diabo, e não dá a mão para ele, para caminhar com ele. Nós devemos ser resistência ao diabo, sim. Devemos ser oposição a ele, ou seja, eu não estou de acordo com os planos dele. Eu não estou de acordo com aquilo que ele faz, aquilo que ele quer, ou aquilo que ele direciona a fazer. Eu não estou de acordo com as ofertas que ele oferece, com os manjares que ele quer nos dar. Não estou de acordo com a vontade do diabo, por isso eu resisto, para não cair no laço dele. Quem está entendendo, diga amém. A gente resiste, no sentido de oposição mesmo. Mas nesse período que estamos vivendo, você sabe também, acredito que já esteja informado para isso, uma das coisas que acontece no corpo de uma pessoa, quando ela pega essa doença, esse vírus, a Covid-19, coronavírus, ela afeta a resistência do corpo.
As pessoas que não têm um corpo com uma boa resistência ou a imunidade, as pessoas são mais afetadas. Muitos, só no Brasil, mais de 30 e poucos mil já morreram. E o que atingiu no corpo deles foi essa resistência. A imunidade baixa. A imunidade não consegue ter a resistência de combater o vírus. As células não conseguem ir lá e combater essa praga, esse vírus que entrou na pessoa. Muitos morreram. Outros quase morreram. Outros não sentiram nada também. Porque existem aqueles. Qual a diferença entre esses? A resistência, a imunidade, o corpo da pessoa como está. Por que eu estou dizendo isso? Obrigado. Por que eu estou dizendo sobre isso? Escuta, o que vai nos fazer aguentar até o fim, eu não estou falando agora sobre a doença, estou falando na vida espiritual. Eu dei um exemplo com relação à doença, porque ela tem muito a ver com a palavra nessa noite. Escuta bem. O que vai nos fazer resistir, aguentar, o que vai fazer você de casa resistir, aguentar os trancos, aguentar as pancadas da vida, é a sua resiliência, o poder de aguentar algumas pancadas, o poder de permanecer firme, mesmo as coisas não estando do jeito que você quer, mesmo as coisas não estando do jeito que você gosta, do que você queria, mesmo os teus planos não dando certo como você gostaria. Mesmo assim, temos que ter a resistência de permanecer fiéis. Eu vou repetir. Mesmo assim, temos que ter a resistência de permanecer fiéis. O grande problema é que no meio do caminho, quando alguma coisa bate, as pessoas não têm resistência de aguentar a fidelidade, não têm resistência de aguentar o compromisso, e quebram a resistência, perdem a resiliência, e entram agora no rendimento, na rendição. Se rende, se entrega na verdade, para as vontades, para aquilo que foi chegando até você. Eu vou ser mais claro sobre isso. A Bíblia mostra que o povo de Israel, quando estava no Egito, o povo estava sofrendo, estava sendo humilhado. A Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés, Deus fala para Moisés no meio de uma sarça ardente. Moisés estava no monte, e ele viu uma sarça que ardia e não se consumia, pegava fogo, e ele chegou mais perto, ele se interessou naquilo. Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Eu te escolhi, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, a nação de Israel no Egito. Você irá lá e você vai libertar o meu povo. A palavra que Deus fala para Moisés é: o meu povo está sofrendo, eu quero que você tire eles de lá. E Deus chega através de Moisés, numa palavra de liderança, dizendo: vou tirar vocês daqui. Deus não simplesmente tira, Deus fala para onde está levando. Eu vou tirar vocês daqui, não vou levar para qualquer lugar não, e deixar rodando sem. Não, vou tirar vocês daqui e vou levar para uma terra que manda leite e mel. Porém, no meio desse caminho há um processo chamado deserto. Detalhe: o povo de Israel, amados, foi um povo que viu milagres acontecer. Faraó não deixou o povo sair. Você já deve ter lido sobre isso, ou assistido algum filme então. Uma novela da Record aí que passou sobre isso também, 10 mandamentos. Passou pragas em cima de pragas. Foram 10 pragas atingindo o Egito, mas o povo de Israel não era atingido. A maldição chegava na vida dos egípcios, no povo de Israel tudo estava na bênção. A morte chegou na vida dos egípcios, mas na casa do israelita havia o sangue de um cordeiro que foi morto para que eles fossem salvos. Assim, aquele cordeiro representa biblicamente, teologicamente, Jesus, que morreu por nós, para que nós fôssemos salvos. A casa que tem a marca do sangue do cordeiro é uma casa que tem proteção, e a morte não chega nela. Foi Jesus que disse: aquele que está em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida eterna. Jesus é o cordeiro que nos dá proteção. Voltando, esse povo viu milagres, viram sinais e maravilhas. Se não bastasse somente isso, a Bíblia diz que eles passam no meio daquele mar, mas só que em terra seca. O mar se abre, eles veem o milagre acontecer diante deles. Eles passam o mar aberto, mas na verdade o mar seco diante deles ali, o caminho aberto no meio do mar. Eles passam, chegam do outro lado temendo o inimigo, porque o inimigo também estava passando. A Bíblia diz que o mar fecha. Moisés toca nas águas, o mar fecha. A Bíblia diz que todos os inimigos são afogados na frente deles. Miriam pega um tamborim e começa a cantar o hino da vitória. Eles agora estão felizes, saíram do Egito, glória a Deus, aleluia. Mas agora eles estão num algo chamado deserto. Era somente uma transição.
Era somente um lugar para passar, não é um lugar para viver, não é um lugar para ficar. Tanto é que Deus nunca disse para ele construírem estacas, construírem, fundarem alicerces. Sempre foi tendas, algo rápido para montar, rápido para retirar, porque é só por um período que você vai ficar aqui. Essa foi a direção contínua de Deus para eles. Passavam pelo deserto. Detalhe, no deserto a Bíblia diz que havia uma nuvem que durante o dia estava em cima deles. O sol escaldante do deserto não os atingia. Eles eram protegidos por Deus, por aquela nuvem gloriosa que segurava toda aquela temperatura. À noite o frio terrível no deserto pode chegar abaixo de zero. Pessoas podem morrer, mas eles eram protegidos também porque havia uma coluna de fogo que aquecia eles. A Bíblia diz que o sapato dos pés não se envelheciam, a roupa do corpo não se envelhecia. 40 anos que eles andaram no deserto, tudo o que eles precisavam Deus dava. Mas de repente eles não sabiam simplesmente orar pedindo a Deus: Senhor, me dá, Senhor, papai, me... Eles não sabiam, eles sabiam reclamar. O grande problema é quando a gente perde a noção de filho. Em vez de pedir, a gente passa a reclamar, a gente passa a murmurar. Isso é poder da resistência que foi perdido. Eles abandonaram a resistência, ao invés de glorificar a Deus, exaltar a Deus, saber que Deus estava suprindo, saber que eles tinham tudo que precisassem. Era só eles orar e Deus dava, mas eles começaram a murmurar, e murmuradores não herdarão o reino de Deus. O grande problema desse período que estamos vivendo é eu e você caímos no mesmo laço que aquele povo de Israel caiu. Talvez você possa pensar: não, pastor, comigo é diferente. Deixa eu te dar um número aqui, só para você ter um diagnóstico. Sabe quantas pessoas caíram no laço e perderam a resistência? Foram milhares de pessoas que saíram do Egito. Sabe quantos dos que saíram do Egito entraram na terra de Israel? Na terra que mana leite e mel, na terra de Canaã? Quantos entraram lá? Só 2: Josué e Calebe. Moisés permaneceu fiel também. Se fosse olhar pela fidelidade e poder de resistência, só tem 3: Moisés, Josué e Calebe, que aguentaram no meio da dificuldade, não abrir a boca para murmurar, que aguentaram as lutas, mas não abriram a boca para praguejar contra Deus. Permaneceram aliançados, permaneceram firmes com o Senhor. O resto dos que saíram de lá, milhares, morreram no deserto. A promessa era para entrar, mas devido à murmuração não foram dignos de entrar. E aquele monte que entrou, pastor, a Bíblia diz que aqueles milhares que entraram foram aqueles que nasceram no deserto. Não tinham nada a ver com peixe, não tinham nada, não tinham vivido aquelas coisas lá do Egito, não tinham sofrido no Egito a escravidão, nasceram no deserto. Deus não levou o pecado dos pais aos filhos. Eles entraram na terra que Deus preparou para eles. Escuta, o grande detalhe é se vamos conseguir aguentar. O grande detalhe é o que temos feito até aqui. Eu não sei se você perdeu o trabalho, eu não sei se a sua empresa não está dando certo, eu não sei se o seu casamento não está dando certo. Por quê, pastor? Eu estou falando com base de números. Se você assiste o jornal por aí hoje, você vê empresas estão falindo, funcionários mandados embora, aumentando o número de desemprego, aumenta-se o número de divórcio, aumenta-se o número de mulheres agredidas, aumenta-se o número de feminicídio, mulheres sendo mortas por maridos em casa, aumenta-se contendas no casamento, aumenta-se pessoas tomando remédio antidepressivo, buscando tratamento terapêutico. Tem aumentado o número de pessoas buscando terapia, porque pessoas ansiosas, nervosas, com medo dessa pandemia, desse momento que estamos vivendo. Casais que estão se desestabilizando, perdendo o poder de resistir, perdendo o poder da resistência. Famílias que estão se destabilizando, perdendo o equilíbrio por causa do momento que vivemos. Olha para o seu irmão do seu lado, que hoje você pode fazer isso. Olha para ele e diga assim: ó, aguenta firme, meu irmão. Fala assim: Deus está conosco. Amém? Amém, povo de Deus. Aguenta firme. Aguenta firme. Deus está conosco. Deus está nesse lugar. Deus está na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aguenta. Talvez você vai pensar: não, pastor, você não está entendendo. Ninguém sabe o que eu passo, só Deus sabe o que eu vivo. Eu estou trancado em casa, e é só eu e Deus, e ninguém sabe isso. Se é só você e Deus, fica tranquilo, em nome de Jesus. Calma, paciência, aguenta mais um pouco, vai dar certo.
O detalhe é: não murmure, não pragueje contra Deus, não vá quebrar aliança com aquele que mais pode te ajudar, não vai se revoltar, se levantar como rebelião contra aquele que mais pode te favorecer. Sabe o que aconteceu numa conversa entre Deus e o diabo? Está relatado no livro de Jó. Escuta, a Bíblia diz que o diabo vem e aparece diante de Deus no momento em que os anjos também apareciam. A Bíblia diz que Deus fala com o diabo assim: você tem visto o meu servo Jó? Não há na terra outro semelhante a ele, reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que o diabo respondeu? Mas também, Senhor, ele é tão abençoado, o Senhor abençoa ele em tudo. Deixa que eu toque pelo menos nele, o Senhor vai ver como que ele vai blasfemar diante de ti na tua face. Olha a referência que o diabo tinha para que as pessoas blasfemem. Isso não é uma coisa que o diabo pensa assim, isso aí é como que um diagnóstico. As pessoas, ao serem tocadas na sua vida física, financeira, familiar, as pessoas murmuram, blasfemam contra Deus. E o diabo fala isso para Deus: permita que eu toque, e Deus permite. Pode tocar, pelo menos na vida dele, guarda, mas pode tocar. E a Bíblia diz que ele vai lá. Acontece uma desgraça terrível na vida de Jó, irmãos. 10 filhos morrem no mesmo dia. A Bíblia dá um detalhe a mais: os filhos de Jó eram os mais lindos que existiam. Jó era um dos homens mais ricos da terra. Toda a sua vida financeira foi destruída no mesmo dia. Os animais morrem, a praga chega, os currais pegam fogo, há uma destruição em massa, um caos toma conta, a fazenda é destruída, os filhos morrem, ele tem que enterrar 10 filhos no mesmo dia. E não obstante a isso, o corpo dele agora está com uma doença, uma lepra, inflamações, infecções, dores, coceiras. A Bíblia diz que ele coçava o corpo com caco de telha. Ele se lança no pó da terra, joga cinza sobre a sua cabeça, no sentido de humilhação, dizendo assim: eu me humilho diante do Senhor. Os amigos de Jó visitam ele, chegam para ele, sabe o que eles falam? O que é que você fez, Jó? Qual foi o pecado que você cometeu? Porque só pode ser pecado isso. O que é que você fez? E Jó não pecou em tudo. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, ele não murmurou contra Deus. Quando a esposa de Jó não aguenta mais, ela chega para ele e fala: amaldiçoa logo o teu Deus e morre, homem. Eu particularmente já visitei hospitais. Eu já cheguei a orar por pessoas que eu não sabia se eu orava para Deus levar ou se eu orava para ela ser curada, devido a tão terrível que era a situação de saúde da pessoa. Eu já vi pessoas internadas na UTI com a cabeça inchada, tubo na boca, respiração debilitada, e até os médicos ali deixando a gente orar como se fosse a última esperança. E pessoas que de repente eu cheguei a pensar que não voltariam, voltaram. Estavam bem depois, com saúde, saíram do hospital, recuperadas. Antes de toda essa pandemia, eu estou falando de outras doenças, outras debilidades físicas. Escuta, Deus quer ver o nosso coração, se a gente consegue resistir. O povo de Israel, eles saíram do Egito, 40 dias que Moisés saiu, Moisés deixou eles lá embaixo, subiu no monte para falar com Deus. Detalhe, a Bíblia diz que eles olhavam para o monte e o monte fumegava. Eles olhavam para o monte, ali do lado deles, eles olhavam para o monte, relâmpagos, raios, trovões, a terra tremia, era uma manifestação gloriosa de Deus naquele monte. Moisés estava lá falando com Deus para trazer algo de bênção para o povo, e o povo aqui embaixo não conseguiu resistir. Pegaram o seu ouro, construíram um bezerro de ouro para adorar, viraram as costas para Deus. 40 dias foi suficiente para abandonar aquele Deus que fez grandes milagres lá atrás. Eles levantam um bezerro de ouro aqui na frente para dizer que é o seu Deus. Quando Deus vê aquilo, Deus fala para Moisés: Moisés, desce lá, porque o teu povo, Deus não falava nem mais o meu povo, é teu povo, Moisés, porque meu povo não faz essas coisas. Desce lá, Moisés, porque o teu povo está construindo um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés desce lá, a primeira coisa que Moisés faz, Moisés vai com os pés, Moisés arrebenta, destruindo aquele bezerro de ouro, corrigindo eles. O que Moisés mostra ali é: você não consegue aguentar, você não consegue resistir. A primeira dificuldade que aparece, o primeiro momento que eu não estou com vocês, vocês abandonam tudo, vocês se entregam, vocês se rendem, já vão se prostituir diante de outros deuses, porque isso para Deus é considerado biblicamente como prostituição.
Como eu me entrego ao Senhor, não há outro Senhor para eu dividir com Ele. É somente Ele. Ele é o meu Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim: não se prostitua. Essa palavra prostituição para nós entendemos na área sexual. Mas não, biblicamente ela tem uma área de idolatria. Ela tem a prostituição, é voltada também como uma área de idolatria. Não se entregue a outros deuses, porque isso é prostituição. Não se renda a outros deuses. O Senhor é o teu Deus. Permaneça com Ele, confia nele. Ei, tenha calma. Ainda que pareça que não está dando certo, vai dar. É só um momento, é só um tratar, é só um tempo, é só um ajuste. Resista. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram essa resiliência, essa resistência. Falando sobre a área sexual, a Bíblia diz que José, um menino, um jovem, foi vendido pelos seus irmãos, estava agora no Egito. Olha o outro problema, Egito de novo. Estava agora no Egito, inclusive foi por esse motivo que chegou lá. Foi por esse motivo que Israel chegou lá, através de José. E a Bíblia diz que José está agora no Egito, trabalhando na casa do seu patrão. E a Bíblia diz que de repente uma mulher começa a tentar a ele. Venha, se deite na cama comigo, está só nós dois aqui, meu marido não está em casa. E José começa a resistir: não, longe de mim fazer isso, pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que é o teu marido. Aquela mulher, ela não aguenta, ela vai para cima de José, ela agarra José. Ela não somente falou, não somente tentou seduzir, ela agarrou José. José saiu ao ponto de deixar a roupa dele, a túnica dele na mão dela, dando a ela a arma da calúnia. Ela grita: soldados, soldados, eles vêm. E ela diz assim: está aqui esse homem tentando me abusar. Olha aí, já estava tirando a roupa dele aqui, ó. Vai confiar na palavra de um servo ou na palavra de uma senhora que tem o governo, esposa de um dos homens mais importantes do Egito? José caluniado vai para a prisão agora. Se não bastasse ser escravo, não bastasse ser humilhado, não bastasse ser aprisionado, não bastasse ser vendido pela própria família, próprios irmãos, e agora passando por tudo isso. Mas José não murmura, não pragueja, não reclama. José permanece fiel, permanece aliançado com Deus, porque ele tinha o poder da resiliência, o poder para resistir e continuar firme. Sabe um outro que a Bíblia mostra para nós? Eu já vou encerrar, que teve isso nele: Jesus. Isaías capítulo 53 diz que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ovelha muda. No momento que prenderam Jesus, a Bíblia diz que Pedro tira uma espada e corta a orelha de um soldado. Jesus poderia ter utilizado aquele momento: é isso aí, Pedro, é agora, é nós, me dá uma também, e vamos meter a faca em todo mundo. Mas Jesus diz: não, Pedro, guarda a espada. Aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Jesus vai até o soldado que foi ferido e cura a orelha dele. Irmão, isso é lindo, sabe por quê? Isso mostra que Jesus não muda quem ele é, independente do que ele está vivendo. Não mude quem você realmente é devido às situações que você está vivendo. Não mude a sua aliança com Deus. Não perca os seus propósitos em Deus, independente das crises que você está vivendo. Detalhe: Jesus tinha acabado de receber um beijo da traição, um beijo de Judas. Aquele que caminhou com ele não foi um dia, 2 dias, foram 3 anos. Aquele que ajudou a compartilhar do pão e do peixe e viveu milagres entregando para as pessoas. Aquele que viu Jesus andar por cima das águas. Aquele que viu Jesus expulsar demônios, ressuscitar Lázaro. Judas estava lá, ele viu. E Jesus recebe um beijo. Talvez esse beijo fosse mais doloroso do que a algema apertando as mãos ou chicotada nas costas. Mas em tudo, Jesus não mudou quem ele era. As pessoas colocaram um capuz nele, batiam no rosto dele e diziam: diga agora quem foi que te bateu. Não é profeta? Pessoas cuspiam no rosto dele, pregaram ele na cruz, todo ensanguentado. E a Bíblia diz que eles diziam assim: salva-te a ti mesmo, você não é o Filho de Deus. São tudo pessoas instigando a Jesus para perder a resistência. São pessoas provocando: vai, perde a resistência, abandona essa fé, abandona o propósito, vai, perde. E Jesus ali permanecendo fiel.
do lado dele, alguém pregado na cruz disse para ele: salva-te a ti mesmo e a nós também, tu não és o Filho de Deus. Pessoas por todo lado, zombando, cuspindo, batendo nele e instigando ele para perder a resistência. E ele permanece firme, ele permanece fiel. Isaías 53 diz: em tudo ele não abriu a sua boca. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, que Deus te deu o poder de resistência. Não, irmão, não. Fala para abençoar, fala com força para o irmão. Fala assim, ó, que Deus te dê o poder de resistência. Amém, queridos? Aguentar, resistir, é isso que faz a diferença. É isso que vai fazer a diferença lá na frente, lá no final. Talvez os resultados não são de imediato, não são agora, é lá na frente. Aqueles que não resistem caem no meio do caminho. Aqueles que não resistem não conseguem ir muito longe. Passamos um tempo aí, 2 meses, indo para 3 meses, sem cultos presenciais. E aí a gente perde o poder de resistência. Continuamos sendo cristãos, continuamos em aliança com Deus. Ou então, agora de repente o álcool que é para você passar na mão, está bebendo agora. De repente pessoas estão desviando os seus valores, quebrando os seus princípios, porque está longe da igreja, longe de um líder. De repente perde o poder de resistência. Sabe uma coisa interessante que essas cadeiras fazem? Quando está assim, longe um do outro, essas cadeiras mostram que na verdade é você e Deus. Esse distanciamento dessas cadeiras, elas mostram que não é o teu marido que faz por você, não é a tua esposa que faz por você, é você e Deus. Não é o teu filho que faz por você, e nem os teus pais fazem por você. É você e Deus. Quando chegar no momento no tete a tete com Deus, não é, não, vem aqui, não, pode deixar, Jesus, eu falo por todos eles. Não, fala por você só. Ele, eu falo com ele. Ela, eu falo com ela. Deus vem tratar no individual de cada um. Quem está entendendo, diga amém. A gente vai deixar de dar glória devido às dificuldades? Não. A gente vai deixar de exaltar devido às lutas que passamos? Não. Nós vamos continuar exaltando. Vamos continuar dando glória a Deus. Vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, ó, que bom que você veio, meu irmão. Fala assim, ó, você precisava dessa direção de Deus. Fala assim, porque você vai ter que ir muito longe ainda. A Santa Ceia nossa, na verdade Santa Ceia não, a ceia do fortalecimento que a gente realizou recente agora, foi muito especial. Aquela palavra que eu preguei na ceia do fortalecimento, já estou encerrando. Isso aqui é o último culto, então dá para ir um pouco mais longe. Brincadeira. Na ceia do fortalecimento, uma palavra muito especial foi quando Deus liberou um anjo para ir até Elias, acordar Elias e dar para ele pão e água. Elias come, bebe, volta a dormir. O anjo acorda mais uma vez Elias e dá para ele pão e água e diz para ele: a tua caminhada é longa, come e bebe, porque a tua caminhada é longa. O que o anjo estava dizendo é: você precisa aguentar, você precisa resistir, tem muita coisa ainda pela frente, você precisa ir mais longe. Elias, por si mesmo, ele queria parar tudo. Elias, naquele momento, ele estava pedindo a morte, irmãos. Elias estava numa depressão terrível, pedindo a morte. Acabou de viver milagres pedindo a morte. Acabou de ver Deus manifestar com fogo e ele sim pedindo a morte. Acabou de ver provisão e mesmo assim pedindo a morte. Vivendo num momento depressivo. E Deus vem para ele e levanta ele. Come desse pão, bebe dessa água. Você tem muita caminhada pela frente. Você vai ungir rei, você vai ungir profeta, você vai ainda liderar um rapaz que vai estar junto contigo, que é Eliseu. Você tem uma caminhada pela frente, meu irmão. Você vai ensinar pessoas, você vai levantar profetas, você vai ensinar líderes. Tem muita coisa para a gente fazer ainda pela frente, irmão. Nem tudo está perdido não, amém, queridos? Olha para o irmão mais uma vez, vamos aproveitar hoje, né? Já que você está aqui, faz tempo que não falava com o irmão do lado. Olha para o irmão do seu lado, diga assim para ele: tem muita caminhada pela frente, meu irmão.
Fala assim, ó, resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista, irmão, resista às tentações. Não se entregue, não volte da carnalidade, não volte à velha vida, não volte como aquele cachorro que vomita, voltar a comer do próprio vômito. Como aquela porca que é lavada, voltar a se lavar, a se sujar na lama. Sabe onde está escrito isso? Na carta de Tiago. Não volta, permaneça firme, permaneça lavado e remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Tudo isso vai passar, e lá na frente quem vai estar de pé são aqueles que resistiram. Os que vão estar de pé são aqueles que resistiram. Aguenta, aguenta. Mesmo que em alguns momentos dê uma rastejada, mesmo que em alguns momentos você busque ajuda, mas aguenta, firme, não se entrega, não entrega os pontos, não abandona a fé, não abandone o Senhor, não abandone o altar, não abandone a sua aliança com Deus, permaneça firme no altar de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé no seu lugar. Você na sua casa, se você puder, se coloque de pé também aí no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Igreja de Cristo, coloque a mão no teu coração nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a tua mão no teu coração. Pare para pensar um pouco, pare para refletir um pouco. Será que você tem desistido fácil? Será que você está perdendo o poder da resistência que há em você? A resistência gerada pela fé. A resistência alimentada pela palavra. Que nessa noite o Senhor jogue uma vitamina espiritual na tua vida. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você se levante com essa vitamina espiritual, com essa resistência espiritual, com essa fortaleza. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de fortaleza. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Meu Pai, em o nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu apresento em tuas mãos cada um desses irmãos que aqui estão presentes, e também aqueles que estão em suas casas, assistindo essa transmissão, participando desse culto abençoado. Meu Deus, eu clamo a Ti, meu Pai, para que o Senhor libere sobre eles, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, o poder da resiliência, o poder da resistência, como uma vitamina espiritual para a saúde, para os sentimentos, para as emoções, em todas as áreas da vida deles. Ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que planejamos, em nome do Senhor Jesus, fortalece os teus filhos. Fortalece os teus filhos a não desistir, a não desanimar, a não abandonar a fé, a não abandonar os princípios, a não abandonar os propósitos. Abençoa cada um deles, meu Pai, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.